Não é de hoje que o cinema busca inspiração na literatura. Grandes clássicos do cinema começaram sua história nas páginas impressas antes de serem levados para a tela grande. O Poderoso Chefão, Silêncio dos Inocentes, Clube da Luta, Drácula, O Iluminado, A Lista de Schindler são só alguns exemplos. Mas hoje em dia nada é mais lucrativo que adaptar séries de livros bem-sucedidos para o cinema. Mas algumas dessas histórias poderiam ter ficado no papel. Adaptar livros para o cinema não é uma tarefa fácil, já que a história do livro é sempre complexa e muitos detalhes têm que ser cortados da versão cinematográfica para poder contar aquela história em mais ou menos 2 horas. Uma das adaptações mais bem-sucedidas no cinema foi a da trilogia O Senhor dos Anéis. Cada um dos livros virou um filme, o terceiro inclusive sendo um dos recordistas em número de indicações ao Oscar. Com o sucesso da trilogia, o Peter Jackson acabou levando também o Hobbit para o cinema, dessa vez dividindo o livro em 3 filmes. A história do Senhor dos Anéis é tão complexa e tão rica em detalhes que cada um dos livros poderia tranquilamente ter sido adaptado para 3 filmes. O Senhor dos Anéis inclusive já virou até musical. Sim, eu posso provar. A peça estreou em 2006 em Toronto e foi levada em 2007 para Londres. Era uma mega produção, foi um dos musicais mais caros já produzidos. Recebeu muitas indicações a prêmios, mas apesar disso foi um fracasso de bilheteria. Ficou pouco mais de 1 ano em cartaz. Não podemos falar de adaptações para o cinema sem citar a bilionária franquia Harry Potter. Os 7 livros renderam 8 filmes, uma peça de teatro, um parque de diversões e mais 3 filmes escritos diretamente para o cinema, também ambientados no mesmo universo. Apesar das declarações lamentáveis que a autora tem dado nos últimos tempos, a gente precisa reconhecer que ela criou um universo muito bem elaborado, com personagens bem construídos e uma trama bem amarrada. O último volume de Harry Potter foi dividido em 2 filmes para poder contar a história com maior riqueza de detalhes, e isso acabou virando moda. A trilogia Jogos Vorazes fez a mesma coisa e dividiu o terceiro livro em 2 filmes. Isso também aconteceu com a saga Crepúsculo. Chamar essa história de saga é uma afronta à língua portuguesa. Saga, por definição, é uma narrativa repleta de episódios. Crepúsculo é a história da Bella dividida entre o Edward e o Jacob. Nada mais acontece. Prova disso é que no 5º filme tem uma batalha que não está no livro, ela foi inventada para o filme poder ter alguma ação. Eu li aqueles 4 livros, e eu posso dizer com conhecimento de causa que aquela história renderia no máximo um curta-metragem. Não satisfeita, a autora resolveu escrever mais um livro contando a exata mesma história, mas do ponto de vista do Edward. Sol da Meia-Noite chegou às livrarias no início desse ano. A história é tão parada que os fãs começaram a imaginar outros desfechos para esses personagens. Uma autora em particular imaginou como seria se Edward e Bella tivessem uma relação mais física. Edward virou Christian, Bella virou Anastasia, e a história ficou conhecida como 50 Tons de Cinza, que felizmente não teve nenhum volume dividido em 2 no cinema. Seguindo o exemplo da sua musa inspiradora, a autora de 50 Tons de Cinza também resolveu contar a mesma história do ponto de vista do Christian. 2 volumes já foram lançados. Outro autor que já teve alguns livros adaptados para o cinema é o Dan Brown. 3 das histórias protagonizadas pelo simbologista Robert Langdon já viraram filmes. Mas, infelizmente, os roteiristas têm a mania de mudar o final da história, o que não faz o menor sentido e é extremamente decepcionante para os fãs. E eu nem vou comentar o cabelo do Tom Hanks no Código da Vinci. E falando em adaptações literárias, precisamos falar do cinema nacional. O cinema brasileiro hoje conta com 3 tipos de filme: biografias, comédias rasas com continuações infinitas e filmes para tentar ganhar o Oscar. Esses últimos um festival de clichês baseados em elementos que a academia normalmente premia. Até hoje não deu certo. Fala-se muito em fazer um cinema tipicamente brasileiro, mas não param de tentar agradar os americanos. Por que não pegar a nossa literatura, que é riquíssima, e levar para a tela grande? É até uma forma de popularizar uma parte da nossa cultura que hoje está super elitizada por estar restrita aos livros. Nós temos grandes autores nesse país: Machado de Assis, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Eça de Queiroz, Ariano Suassuna. Por que a gente não pega essas obras e faz o nosso cinema tipicamente brasileiro? As peças do Nelson Rodrigues renderiam filmes maravilhosos, mas levar Zorra Total para o cinema é bilheteria garantida. Histórias são infinitas, e elas podem ser contadas de diversas maneiras, seja num livro, num filme, numa peça. Nos resta escolher as que valem a pena ouvir. Qual história você gostaria de ver adaptada para o cinema? Deixa nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Semana que vem tem mais.